Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas Morrer, Viver. Hoje nós estamos na aula 5 e nós vamos falar por que Jesus precisou morrer por nós. Na aula 4 nós falamos sobre Jesus como a propiciação, a expiação pelos nossos pecados, mas hoje nós vamos entender por que ele precisou morrer no nosso lugar, num outro sentido, né, de substituição. Bom, mas antes disso eu te convido a orar, se for possível, né, pela nossa aula de hoje. Senhor Deus, Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, que o Senhor possa abrir os nossos corações, a nossa mente, para receber a tua palavra. Abre o entendimento, Senhor, de cada vida aqui que vai ouvir essa aula, Pai. Nós pedimos em teu nome, Jesus, e agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá. Bom, então nós vamos falar sobre a morte de Jesus, mas por que especificamente Jesus precisou morrer por nós, né? Sabemos que é pelos nossos pecados, mas por que ele precisou então se tornar um humano, vir aqui e morrer por nós? Neste sentido que nós vamos falar hoje. E a gente já vai dar a resposta já na primeira passagem, que nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, 21 e 22. Porque aqui a gente vai entender essa questão de Jesus, né, nos substituir na nossa morte. Nós vamos começar falando por aqui. Bom, e lendo aqui, nós vamos ver que, visto que a morte veio por meio de um só homem, quem? Adão, que a gente vai ler daqui a pouco, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Bom, então essa aqui é a balança de Deus, né? Deus é justo. Então, um homem humano nos representava e ele pecou, e o pecado dele valeu por todos nós, então todos nós morremos porque ele era o nosso representante humano e ele pecou, então a morte dele valeu para todos nós, né? Então nós obtivemos a consequência do pecado de Adão. E a gente fala, não é justo, Deus? Por que que um que pecou e todo mundo leva a culpa, né? Sendo que foi ele que pecou, porque ele era o representante da humanidade na criação, né? De quando Deus nos deu, né, o primeiro mandamento, ó, não coma daquela árvore ali, porque certamente morrerá. Então, o pecado dele teve consequência para todos nós. Mas como Deus é justo, a morte de um homem também valeu por todos nós. E quem é este um que morreu por nós e valeu para todo mundo a morte dele para que sejamos então vivificados? Jesus. Então, já respondendo agora, depois a gente vai falar sobre os detalhes e as passagens. Jesus se tornou humano porque foi um humano que pecou. Então, ele precisava nos representar. Então, Jesus, ele desce, né, da sua glória, se esvazia, e se o verbo se fez o quê? Carne, habitou entre nós, então ele se tornou humano, entrou aqui na terra pela porta que todo humano entra, que é nascendo do ventre de uma mulher. Por quê? Porque Jesus tinha que ser verdadeiramente humano para nos representar, porque um humano pecou e a morte reinou. Um humano obedeceu e a vida reinou. Então, na balança de Deus, gente, isso está correto. Então, a gente não pode falar, a morte de Adão a culpa foi do Adão, mas agora a morte de Cristo vale por nós. Então, é por isso, pessoal, que Jesus, a morte dele vale por todos, assim como o pecado de Adão valeu por todos, né? Jesus é o nosso representante, né? Nosso sumo sacerdote hoje, aquele que fez a propiciação, a expiação dos nossos pecados. Então, ele vale por todos, né? Ele vale por infinitamente mais do que todos, né, gente? Bom, agora nós vamos ler as passagens para entender, então, biblicamente, né, essa substituição de Jesus
por nós, né? Então, Jesus ele vai morrer, né? Especificamente na cruz. Ai, Renato, por que que era uma cruz, né? Era uma cruz porque a cruz era o objeto de morte daquela época, o pior que existia, né? A crucificação. Então, os romanos usavam isso para ser a pior morte da época. Então, Jesus ele passou pelo pior mesmo, nos representando. Então, a gente vai voltar um pouquinho, né, nessa ideia de só para relembrar como que a morte passou a existir, né, em Adão. Então, quando o homem pecou, no caso Adão, que nos representava, ele se colocou debaixo da condenação, né, da lei de Deus. E que condenação que era essa? Deus disse, né? Se você pecar, certamente você morrerá. Então, Deus, ele estabeleceu uma lei para nós, né? E uma sentença para quem descumprisse essa lei. Então, a gente estudou isso lá na aula um, tá? Se você quer entender o começo da morte, por que que ela passou a fazer parte aqui da nossa existência, tá lá na aula um, tá? Então, na aula 2 sobre a morte espiritual, aula 3 a morte eterna, aula 4 a gente falou sobre propiciação de Jesus e hoje a gente está falando então dessa substituição. Então, Deus fez uma lei e uma sentença conectada, né? Então, a sentença era qual? Se pecar ou se desobedecer, certamente morrerá, né? Então Deus disse: não coma, porque certamente morrerá. Ou seja, não desobedeça, porque certamente você morrerá. Morte é a consequência do pecado. O pecado gera a morte. O resultado do pecado é a morte. Igual quando a gente tem uma lei humana aqui, a pessoa fala: olha, se você infringir tal lei, 2 anos de prisão, né? Então, a pessoa tem já uma lei, uma consequência. Então, o pecado teve uma consequência, a morte. Então, pessoal, a gente já viu que pecado gera morte. E nessa série de aulas a gente está entendendo que a gente pensa que é só morrer fisicamente. E não é só isso. A gente falou sobre morte espiritual, que é estarmos o quê? Desconectados da presença de Deus, espiritualmente mortos. Nós falamos da morte física, que é a morte que a gente conhece, né? De quando alguém morre aqui nesta existência, é sepultado, o corpo volta para a terra, para o pó, e o espírito volta para Deus, né? Que o deu. Nós falamos também da morte eterna. O que seria a morte eterna? A separação eterna da presença de Deus, ser colocado eternamente fora da presença da vida, que é Deus, né? Então é a morte eterna, tá? A pessoa pensa, é possível morrer eternamente? Como é que é isso, né? É possível, vamos ver. Depois você pode assistir aula 3, né? Isso aí, aula 3. Tá lá no playlist do canal, tá? Quando você quiser ver só essa série ou alguma outra específica, lá no botãozinho playlist no canal, você vê tudo separadinho, todas as aulas em sequência lá, tá bom? Bom, então continuando aqui. Bom, para que Deus continuasse sendo justo, a sentença precisa ser executada. O que é isso? Para a gente pensar, vamos pensar num juiz aqui na Terra, num tribunal, para a gente entender um pouco. Por que que Deus tem que cumprir a sentença, né? Bom, para que Deus cumpra a sentença, a gente primeiro tem que entender quem Ele é, né? E do que Ele gosta, que agrada a Deus. Então, a Bíblia diz: o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e Ele governa os povos com retidão. Então, pessoal, Deus é justo. O que que a gente considera algo justo? Num juiz que julga, né? Vamos pensar aqui na Terra, num tribunal mesmo humano aqui, que seja. Um juiz justo, o que que ele tem que fazer? Ele tem que inocentar o inocente e culpar o culpado. Parece óbvio, mas é isso, né? Se um juiz pegar um inocente e culpar ele, condenar, a gente vai falar: esse juiz não é justo, a pessoa não fez nada e ele condenou a pessoa.
né? Ou então o contrário, a gente tem um culpado e o juiz fala: não, tá tudo bem, pode ir para casa, não precisa pagar sentença nenhuma, não precisa cumprir nada, você tá liberado, porque eu sou um juiz bom, então pode ir para casa. Ah, vai criar uma revolta do povo. Esse juiz não é justo, a pessoa é culpada, como é que ele inocenta um culpado? Pois é, pessoal, nós humanos temos uma sede de justiça, né? Nós queremos justiça. Ultimamente eu tenho ensinado para os alunos, foi pede misericórdia, que é melhor que a justiça. Por quê? Não nesse sentido, tá, gente? Pode pedir a justiça também, nós somos feitos para isso. Mas eu quero dizer que nós, às vezes, estamos falando contra a gente mesmo. Por quê? Porque nós somos culpados, nós pecamos. Se a gente quer a justiça de Deus mesmo, o que que a gente tem que fazer para ele ser justo? Ele tem que cumprir a sentença em nós, nos culpados. E o que que tem que acontecer com os culpados? Qual é a sentença dos culpados? Nesse caso aqui da lei de Deus, a morte. Então Deus teria que o quê? Executar todos nós, né? Na morte, para ele ser juiz, justo. Se toda a humanidade é culpada do pecado, todos precisam ser condenados. E aí, então, o plano de Deus para resolver isso aqui, porque Deus, pessoal, não vai deixar de ser justo. Então, o que que ele tem que fazer para ele continuar sendo justo e santo que ele é, né? Então, Deus, para continuar sendo santo, o que que tem que acontecer? Ele não pode concordar com o pecado, senão ele não é santo. Ele nunca vai compactuar com o pecado. Deus nunca vai aceitar o pecado. Todo mundo gosta de falar, ah, Deus não gosta do pecado, mas ama o pecador. É, pelo fato dele amar, ele teve que doar o filho dele. Pensa, né? O preço é alto, gente, né? Então, Deus, a santidade de Deus não é negociado. Por mais que Deus ame a criação, ele não vai contra o que ele é. Ele é santo, ele nos ama, mas ele é santo. Então, ele tem que continuar sendo santo. Pecado ou não, ele não vai concordar, certo? Outra coisa, a gente quer ter um Deus justo. O que que é ter um Deus justo? Ele vai ter que executar a sentença de morte. Ou seja, a humanidade tem que morrer, porque ele disse. Ele falou: se pecar, vai morrer. Então, para ele continuar sendo justo, cumprindo isso, né? Executando a sentença no pecador, a sentença é qual? A morte. Então, todos nós temos que morrer. E não é morrer só fisicamente, né, gente? Espiritualmente, eternamente. E fisicamente. Então, Deus faz o quê? Ele quer salvar o pecador, mas ele não vai contra o que ele é. Ele vai continuar sendo justo, ele vai executar a sentença dele de morte. Ele vai continuar sendo santo, porque ele não vai concordar com o pecado. Mas como é que ele vai fazer isso então? Como é que ele vai continuar executando a sentença, sendo santo, sendo um juiz justo, né? Porque se Deus virar para nós pecadores e falar assim: ah, coitado de vocês, eu amo tanto vocês, coração para vocês. Eu vou fingir que eu não tô vendo. Então, vocês são pecadores, pecaram contra mim. Eu falei para não comer, vocês comeram, né? No caso, o Adão, mas ele nos representava. Então, tá tudo bem, eu vou perdoar sem fazer nada. Vou fingir que eu não vi. Pronto, Deus já quebrou o que ele é. Ele não tá sendo santo e nem justo. Porque ele não executou a sentença, ele está indo contra a própria palavra dele. Deus não vai desfalar. Desfalar existe? Desfalar, né? Ou ir contra o que ele disse. Bom, então como que Deus resolve essa equação aqui? Substituindo isso. Substituindo quem? O pecador. Ele vai continuar sendo santo e ele vai executar a sentença dele de morte. Falar, ó, tem que morrer pelo pecado. Só que ao invés dele executar a sentença em toda a humanidade, ele faz o quê? Ele escolhe um representante, assim como era o Adão representava a gente, Jesus vai representar a gente. Entendeu?
um por um. Então, um pecou e valeu por todos nós. Agora, um vai morrer e vai valer por todos nós. Então, pessoal, Jesus, Deus, né, executou a sentença nossa de morte em Jesus. Então, o Pai enviou o próprio Filho para nos substituir. Por que que Deus fez isso? Porque Ele é santo, porque Ele é justo. Ele é um Deus justo. Ainda bem que Ele é um Deus justo, gente. Então, Ele vai executar a sentença. A justiça dele vai ser feita em Jesus. Entendeu agora? Então, é a mesma coisa de todos nós estarmos num tribunal condenados à morte e Jesus entrar no tribunal e falar: Santo juiz, justo, eu vou morrer por todos eles. Pode executar a sua sentença em mim. Então, você vai continuar sendo um juiz santo, justo, e a sentença vai ser cumprida. Então, pessoal, Jesus cumpriu a nossa sentença. Isso ficou ruim, né? A nós, né? Que triste. Mas foi o que ele fez. Ele morreu no nosso lugar, literalmente. E aí, então, vai te explicar agora, na palavra de Deus, por que que então Jesus teve que virar humano, né? Por que que ele teve que virar humano? Porque Jesus estava representando os humanos e porque ele precisava morrer, né? Como humano. Porque quem pecou foi um humano. Se fosse Jesus estivesse salvando os anjos e os anjos que tiveram pecado e Deus tivesse preparado uma salvação para os anjos, Jesus poderia ter virado um anjo, entendeu? Só um exemplo bobo. Mas a gente, nós somos humanos e ele está salvando humanos, então ele teve realmente que se tornar humano para valer, né? Para ser verdadeiro. Ah, então Jesus era humano de verdade, Renato? Uhum, ele era humano de verdade. Ele não fingiu que ele era humano, tá? Deus é, Deus é santo, justo e ele é verdadeiro. Então ele se tornou humano para executar isso, a sentença nele, né? Igual Adão pecou, Jesus tem que nos representar. E vamos ler Hebreus capítulo 2. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Por que que o diabo tinha esse poder da morte? Porque ele era o acusador, né? Ele era, não, ele é, né, o acusador. Então, ele virá, imagina, né? Só na imaginação. O acusador assim: Ah, Deus, o senhor não é santo, justo. Ah, aquele lá pecou, tem que morrer. Que aquele ali também pecou, tem que morrer também. Aquele ali também, aquele ali também. Imagina ele nos acusando dia e noite perante Deus, clamando a nossa morte, né? Pois é. Então ele nos liberta, Jesus, desse acusador, de ficarmos sendo acusados de noite por ele. Então ele tinha o poder da morte, porque Deus, né, tinha que executar, porque ele é santo, justo, e fala, ah, é aquele lá pecou, né? Então tem que morrer. Então, pessoal, Jesus participou da condição de carne e sangue, corpo humano mesmo, para que ele participasse dessa condição humana e ele derrotasse a morte, vencesse a morte, a sentença seja cumprida nele, né? Vamos então para mais uma passagem. Essa aqui foi bem legal, porque eu citei os anjos, né? Então aqui fala: Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, ou seja, humanos. E é por essa razão era necessário, entendeu? Necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Jesus teve que se tornar humano em todos os aspectos. Por isso, gente, que ele realmente sofreu tudo, sentiu tudo, teve os nossos sentimentos, as dores, tudo que a gente tem humano, tá? Em todos os aspectos.
para ele se tornar o quê? Um sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, ou seja, para que ele nos representasse. O sumo sacerdote nos representava, né? Representava o povo ali no perdão dos pecados, na propiciação. O sumo sacerdote era o representante daquele povo, né? Fazia o sacrifício por ele, por todo o povo. Então Jesus vira o sacrifício e ele faz a propiciação pelos pecados do povo, né? Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu por quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, pessoal, Jesus, ele compreende todo o nosso sofrimento. Ele entende o que é tentação, lembra? Ele foi tentado pelo próprio diabo no deserto durante 40 dias e 40 noites. Ele teve fome, ele sofreu, ele foi tentado. Então, ele é capaz de socorrer agora nós que estamos sendo tentados ou que passamos por dificuldades aqui na Terra. Ele é o nosso representante. Ele morreu para nos substituir mesmo, assim como Adão pecou e a gente foi culpado. Jesus obedece, morre por nós, nós somos perdoados, né? Então, Jesus se entregou por nós? Sim, ele se entregou por nós. Vamos ler uma passagem. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Então, ele fala na palavra que ele poderia retomar a vida dele, mas ele quis dá-la. Ai, que lindo, gente. O pai enviou o filho quis dá-la, né? Então, a fim de quê? De nos resgatar desta presente era perversa, ou seja, nos resgatar da morte física, espiritual e eterna, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Né? Amém, né, gente? Então, Jesus entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos substituir. E lembra então que eu te expliquei, né, para você imaginar um tribunal, né, o juiz, a lei e tal. Então, o que que Jesus faz ali no tribunal de Deus, né? Ele cumpre todas as exigências da lei, né? Que é do pecador tem que morrer, né? Vamos ler em Romanos 8. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, então, a lei é para nos lembrar quão pecador nós somos, né? Então, a lei serve para a gente conhecer o pecado. Deus o fez, então, enviando o quê? O seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, tá vendo? Então, Jesus é o que faz o que? A expiação dos pecados, a propiciação dos pecados, ele foi a própria oferta. Assim como no tabernáculo naquele tempo, né, o povo oferecia o sacrifício dos animais, né? Jesus foi o sacrifício. Deus executou a sentença dele em Jesus. Toda a ira de Deus que estava para a humanidade foi virada para Cristo na cruz, né? E assim ele condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito, né? Então, Jesus ele cumpre todas as exigências da lei e tudo foi plenamente satisfeito. Ele foi a oferta, né, pelo nosso pecado, ele condenou o pecado na carne. Então, agora a gente vive como? Segundo o Espírito, né? Numa nova vida com Cristo, reconciliados com Deus. Jesus nos reconciliou com Deus, né? Porque antes estávamos separados de Deus, tanto eternamente quanto espiritualmente, né? E aí, então, melhor ainda que tudo, Jesus cancelou a nossa dívida. Ela nem sabia que eu tinha uma dívida com Deus. Pois é, a gente está aqui para aprender que a gente tem, né? Em Colossenses 2 diz: quando vocês estavam mortos em pecados, como que a gente estava? Mortos em pecados, viu? Mortos. Só, mas eu tô vivo aqui falando e tal.
Pois é, mas mortos espiritualmente, ou seja, desconectados de Deus, mortos eternamente, ou seja, se a gente morre desconectado de Deus, a gente fica uma eternidade sem Deus, que é morto eternamente. E na incircuncisão da sua carne, Deus o quê? Os vivificou juntamente com Cristo. Então nós estávamos mortos, nós ganhamos vida em Cristo. Ele fez o quê? Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Pronto, agora nós estamos perdoados das transgressões, dos pecados. E cancelado a dívida, né? Esse escrito de dívida, essa morte, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, né? Como a gente faz a brincadeira do tá pago, né? Então, Jesus, ele paga toda a nossa dívida, ele cancela todos os nossos pecados. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quem perdeu o emprego agora de nos acusar? O inimigo? Porque agora, quando ele vira para Deus, fala: aquele ali embaixo pecou, Jesus vira para ele e fala: eu morri por ele. Tá pago. Ah, mas aquele ali também pegou. Aquele ali eu morri por ele também, tá? Então, eu perdi o emprego de nos acusar, né? Então, Jesus cancela todos os nossos pecados e ele despoja, né, os poderes e as autoridades que tinha essa autorização, né, para nos condenar, ou seja, para nos exigir a nossa morte, né? E aí você fala, eu gostei muito desse plano, né? Às vezes a gente quer, gente, ser salvo por Deus de outro jeito, né? O ser humano às vezes fala, nossa, mas por que tudo isso? Por que Deus tinha que, né, criar toda essa história? Porque Ele é Deus, gente, Ele criou isso do princípio. Aí você pensa, será que virou essa bagunça depois que o Adão pecou e aí teve que arrumar isso aqui? Gente, isso é um plano de Deus na eternidade, né? Então, na eternidade, Deus faz a nossa história. E a gente vai ler em 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Ele está dizendo, não tem nada que você faça aqui na terra que você possa ser redimido, ou seja, resgatado, salvo. Nada. Mas o quê? Que lhes foi transmitido por seus antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, e foi revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Pois é, pessoal, Jesus já era o cordeiro na eternidade, antes da criação do mundo, né? Ah, Deus criou sabendo que a gente ia pecar, sim. Jesus, ele era o Cordeiro, sim. Deus quis criar a gente mesmo assim, quis. Ele nos amou, gente. A gente nem conhecia ele. Ele já nos amou, ele quis nos salvar. Jesus falou, né? Imagina o diálogo, o pai e o filho. Filho, nós vamos criar isso aqui, a terra, o planeta, vocês vão pecar. Você desce lá para salvar eles, filho. O filho disse sim, pai. Eu quero dar minha vida por eles. Vamos criá-los, vamos, né? Só imaginação, viu, gente? Então, Deus, na sua infinita bondade e amor, Ele quis nos criar, Ele nos amou, mesmo sabendo que iríamos pecar. O Pai enviou o Filho, né? E foi ressuscitado pelo Espírito. Então, Pai, Filho e Espírito, Deus mesmo agindo na humanidade, na criação, para resgate e redenção. E Jesus, então, dá o seu sangue por nós, que é a vida, né? A Bíblia diz: a vida está no sangue. Por isso que ele, então, derramou o sangue, porque a vida dele está no sangue. Ele derrama a vida dele por nós. Ufa, botei um play aqui e tô indo, né? Mas a gente já tá acabando agora, só mais duas passagens. Bom, isso aqui é só um resumo de tudo que eu falei até agora, até a gente ler as últimas duas passagens. Que então Deus soberanamente resolveu agir de forma favorável para uma humanidade que não merecia. Ah, então a gente merecia que Jesus morresse por nós? Não. Isso chama graça. O que que é graça? É de graça mesmo.
favor imerecido. Nós não merecemos, gente. Nós éramos o quê? Culpados, condenados, pecadores. E ele resolveu declarar esses pecadores inocentes, né? Aqueles que mereciam o quê? Serem condenados, mereciam a morte. Mas Deus não fez isso só ignorando o erro das pessoas, né? Porque se ele ignorasse, fingisse que não estava vendo o que a gente fez, ele não seria justo. Então, a gente encontra Jesus, né? Nos mostrando o que que é a graça de Deus. O que que ele fez? O que aconteceu foi que o erro das pessoas culpadas foi punido na pessoa de Cristo, né? A nossa dívida foi Jesus que pagou. Ela foi colocada toda na conta de Jesus e foi quitada integralmente por ele. A gente não teve colaboração, pessoal. A obra expiatória, propiciatória, foi Jesus apenas, tá? E essa é a maior expressão da graça de Deus, ou seja, ninguém mereceu que ele morresse. Ninguém é merecedor, mas ele fez, né? E aí, vamos ler Hebreus 9. Cristo veio como um sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou um maior, mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bode ou novilho, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então, ele é capaz de nos redimir eternamente, de nos salvar, tá? E por último, hoje, nossa reflexão é: olha que parte boa, a notícia boa. Portanto, agora, pessoal, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso. Não somos mais condenados à morte, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então agora nós podemos ter vida em Cristo Jesus. Ele trouxe o que para nós, então? Resposta: vida em Jesus. E ele trouxe uma vida só aqui na terra espiritual? Não, ele trouxe uma vida eterna na presença dele. Ele nos trouxe para Deus de volta, né? De onde nunca deveríamos ter saído, mas ele vai nos reconciliar com Deus. A ira de Deus foi desviada de nós e agora nós podemos estar na presença, tá bom? Muito obrigada pela participação. Todos os versículos lidos estão na descrição do vídeo. Se você quiser assistir toda a série de aulas, você pode ir lá no canal, e na parte está escrito playlist, então tem a série de aulas lá também de Apocalipse, né? Estou gravando aos poucos. Temos a série de aulas Caminho de Cristo lá no momento e temos essa que está sendo gravada também. Então você pode assistir as aulas lá e eu encorajo vocês a lerem a sua Bíblia em casa. Essas aulas são para te ajudar a compreender melhor a sua Bíblia quando você está lendo aí e se você tiver alguma dúvida, tá bom? Muito obrigada, a gente se vê até na próxima aula. Tchau, tchau.